A Rádio Mundial apresenta programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Toda a força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. Prazer imenso estar com você. Lembre-se, você encontra em todas as livrarias do Brasil os 12 títulos de César Romão, que estão em 51 países hoje. Recomendo até que você compre o e-book. Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples. Você baixa aí no seu smartphone, baixa no seu tablet, no seu computador e pronto, nem precisa ir até a livraria e já economizou. Hoje eu tenho um imenso prazer de receber aqui um querido amigo. Ele é uma pessoa que mora no meu coração, é uma pessoa que faz muita diferença aqui no nosso estado de São Paulo. Tem uma carreira maravilhosa e nós vamos conhecer as suas ideias hoje com relação a alguns fatos, principalmente segurança, que é um tema super atual para nós aqui do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo, né? Seja bem-vindo, meu querido deputado estadual Coronel Telhada. Oi, César, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo elogio, né? Parabéns aí pelos 12 títulos, né? A gente sabe do seu trabalho, da sua força, da sua postura sempre correta aí com a sociedade. E eu fico lisonjeado de estar aqui no seu programa, podendo conversar com você e a gente bater um papo aqui para os ouvintes conhecerem um pouco das nossas atividades, o que fazemos e do que a gente pensa também, né, César? Coronel Telhada, eu vou lhe fazer algumas perguntas que provavelmente... Não está combinado, né? Nós não combinamos nada, não foi mas combinado. Eu vou lhe fazer algumas perguntas lá. Que talvez estejam aí na vontade das pessoas perguntarem. Hoje nós temos a segurança em pauta, um tema de primeiríssima importância. Eu vi recentemente uma matéria muito interessante sobre os guardas em Londres que usam câmeras de lapela. E isso tem evitado e tem inibido muitas coisas, inclusive esclarecido as ocorrências. O monitoramento urbano poderá vir a ser uma realidade para o estado de São Paulo e para o Brasil? César, a pergunta que você faz é muito boa e ela tem que ser dividida em várias partes, né? Primeiro que o assunto de segurança é um assunto que demanda muitas discussões. Se nós ficássemos discutindo aqui, ficaríamos dias discutindo, porque é um assunto muito complexo. Primeira coisa, as câmeras que hoje são usadas por alguns policiais do mundo, é uma novidade que você vê como as coisas mudam, como mudam as posturas, né? Se você falasse nisso há 5, 10 anos atrás, haveria uma resistência muito forte por parte da própria polícia, que fala, não, isso é um absurdo, vão fazer isso para ficar monitorando a gente, vão ficar isso para ficar policiando, enfim, fiscalizando, porque muitas vezes na rua a pessoa tem medo de ser fiscalizada, coisa que nunca aconteceu comigo, eu sempre trabalhei muito tranquilo, muito à vontade. Primeiro que a gente não faz coisa errada, não há o que se preocupar, e segundo, que quando a gente é obrigado a tomar uma postura às vezes mais forte, com mais energia, vamos dizer assim, ela é plenamente justificada por causa do próprio momento. E o mundo mudou, as coisas mudaram de uma tal maneira que, principalmente aqui no Brasil, a palavra do policial, ela meio que, não vou dizer perdeu a validade, mas há muita coisa hoje contra a ação policial. Por incrível que pareça, a sociedade, a mídia, muitas vezes ela se coloca contra as ações policiais de uma maneira totalmente equivocada. Porque quando você se coloca contra a polícia a favor do crime, você só valoriza o crime. Quem perde a sociedade, principalmente quem perde a sociedade. Isso aconteceu ao longo dos anos. A polícia ela passou a ter todas as suas ações meio que
passou a ter dúvida em todas as ações da polícia. Então hoje é uma necessidade o policial estar munido de câmeras, não só na viatura, como no próprio equipamento, no próprio colete, no próprio fardamento. Tanto que nós já vemos algumas ações na própria mídia onde os policiais acabam gravando isso com seus celulares, com aquelas câmeras GoPro, etc. Não vou fazer propaganda da câmera, mas desse tipo. E onde em várias ocorrências nós já vimos que graças àquela gravação, o que o policial contava e ninguém acreditava. Quer ver um exemplo prático? Me permite exemplo? Claro. São duas coisas, porque a gente fala de a câmera sendo usada pelo policial é uma coisa e monitoramento urbano é outra, né? Isso é uma coisa, a câmera usada pelo policial, mas linkando ao assunto monitoramento urbano, você lembra que um ano atrás, eu não lembro exatamente quando foi, Davi deve levantar para mim aí, aquela ocorrência daquele menino de 10 anos que foi morto pela PM, lembra? Lembro. Ele entrou num prédio, num apartamento, não lembro exatamente, ou numa garagem, e naquela garagem eles roubaram um veículo, ele e mais outro indivíduo, que devia ter uns 11 anos, e na fuga eles foram perseguidos por viaturas da PM, e o menino que dirigia o carro acabou sendo morto pela polícia. Ele tinha 10 anos, e houve uma crítica generalizada. A mãe do vagabundo, eu vou falar assim mesmo porque era um menino de 10 anos, mas era um vagabundo. A mãe do menino lá chega desesperada na frente das câmeras e grita que mataram o menininho dela. Só que a vadia, porque é uma vagabunda aquela mulher, ela nunca cuidou do filho. E depois que ele é morto pela polícia, ela vai lá dizer que ele era um coitadinho que foi assassinado pelas forças policiais. Coisa típica dessa raça, né, César? Agora, interessante, eu tô citando essa ocorrência porque se você falar pra mim, ou eu falar pra você, César, o menino de 10 anos roubou, acho que era um carro, não lembro se era era um carro grande, uma Pajero, alguma coisa assim. Era um carro grande. Era um carro grande. Cherokee, se eu falar, mais ou menos, se eu falar pra você que um menino de 10 anos roubou uma Pajero, uma Cherokee, uma Toyota, não sei que carro que é, fugiu da polícia em alta velocidade, e você vai falar, telhada, vai plantar batata, larga a mão de ser mentiroso. O monitoramento urbano gravou a perseguição policial, havia, eu nunca esqueço, foi um cidadão que passava pelo local, acabou dando entrevista na televisão à época, falando, eu vi o menino dirigindo, tanto que eu achei que era um anão que estava dirigindo, eu achei que era alguém que estava abaixado, fugindo da polícia, e depois, aí quem criticou a polícia foi obrigado a se calar, porque ficaram 4, naquela ocorrência acabou tendo 4 versões, o primeiro menino estava armado, depois não estava, depois estava dirigindo, depois não estava, enfim, mas graças ao monitoramento urbano, principalmente, se comprovou que a ação da polícia era legítima, e graças, é lógico, ao testemunho do cidadão. Então, você vê que hoje é necessário sim a polícia trabalhar com imagens, é necessário, e principalmente o monitoramento urbano é de suma importância, não só... Tem algum projeto na Assembleia? Não, nós já temos um monitoramento urbano hoje em São Paulo, que é o Detecta, que foi instituído pelo governo estadual. Nós temos o projeto Radar, que existe nas marginais hoje, é um sistema de câmeras inteligentes, que quando passa um veículo, a princípio vem a maldade, né? Quando normalmente eles usam esse tipo de equipamento para multar, para ver o cara que está com o carro irregular, mas também o carro ele detecta quando... Detecta, é redundante isso. Quando o veículo é roubado. E tem tido, César, várias ocorrências durante o dia que tem sido localizado, apreendido veículos, inclusive ocorrido troca de tiro com marginais, cujos carros são detectados nesse sistema de monitoramento. Esse é um dos sistemas. E nós temos implantado hoje em várias cidades do interior sistemas de monitoramento, que inclusive graças à tecnologia, você pode inclusive dar o link para a população. O cidadão ele tem um link, e ele abrindo aquele link ele consegue acessar algumas câmeras da cidade. Ele pode ver a praça principal da cidade, ele pode ver a entrada e saída da cidade, enfim, ajudar até na segurança da própria cidade. E ver se a filha dele foi onde foi, falou, se de repente, eu vou na praça principal, pode monitorar o filho meu de longe. O pessoal fica bravo com isso, ninguém quer ser monitorado, né? O famoso, você lembra daquele livro de 1984, onde chegou do George Owens, não lembro o nome dele, que falava justamente sobre o Big Brother, que a Globo acabou abraçando o nome, né? De uma maneira meio estranha. Mas o Big Brother vem desse filme, desse livro, onde todo mundo era monitorado. Eu acho que esse é o futuro, né, o César? Não tem como fugir disso. Monitoramento em áreas públicas eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Ninguém é monitorado dentro da sua casa. Mas em áreas públicas eu acho que
é necessário. Existe algum projeto que obrigue, que vai ser lei, por exemplo, que os estabelecimentos comerciais terão que ter câmeras de monitoramento interligadas com a central de polícia? Existem vários projetos na Câmara Municipal, tanto que eu pensei em entrar com um projeto desse, e já existem alguns projetos em andamento. O problema... Na Assembleia tem algum? Tem sim. E eu inclusive, tenho um projeto que fala sobre monitoramento em transportes coletivos. Por exemplo, nós temos um problema sério hoje, não só de assédio. Fora as ocorrências policiais, vamos dizer, no roubo e furto, nós temos um problema sério nos transportes coletivos, são abuso em mulheres, assédio sexual, atitudes inconvenientes de alguns maníacos, vamos dizer assim, né? Porque os caras saem da normalidade, onde mulheres são aí humilhadas diariamente dentro do transporte coletivo, e não tem como você coibir isso, porque normalmente a mulher ela não leva à frente isso, até pela humilhação que ela passa. Ou quando ela leva à frente, muitas vezes ela é humilhada por autoridades, né? Se você não tivesse com essa saia, se você não tivesse com essa blusa, você sabe que existe muito isso, né? Se você não tivesse com uma roupa provocante, ou seja, a vítima acaba sendo culpada, né? Houve até uma manifestação com relação a isso recentemente, onde as mulheres saíram de mini-saia e elas fizeram umas faixas dizendo assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu mostro o que eu quero, eu uso a saia que eu quiser. Nem por isso você tem que me assediar, né? Você lembra, teve um filme anos passados, não sei se você lembra desse filme, um filme americano, que passava uma situação mais ou menos dessa, que uma menina, ela entrava num clube só de homens, não sei se vocês, com uma roupa totalmente inapropriada para estar num lugar que só tem homens, né? E nesse inteirinho ela é estuprada em cima de uma máquina de videogame, não sei, não lembro o nome do filme. E no final os caras são condenados, porque é justamente isso, não interessa a roupa que a pessoa esteja, onde ela esteja, ninguém tem o direito de abusar de ninguém, principalmente o abuso sexual, o estupro, o que é né? que falta? Mas a sociedade não entende assim, né? É interessante isso, né, César? Porque a sociedade é hipócrita nesse aspecto, né? Infelizmente nós temos ainda uma cultura um pouco atrasada com relação a isso, né? Eu brinco até, eu digo que aqui no Brasil a mulher, para não ser assediada, precisa andar de burca. Não, e o interessante é que muitas vezes o pessoal chama essas atitudes de atitudes machistas, né? Obrigado. O Davi está me mostrando aqui algumas leis aqui que dispõem sobre a instalação de câmeras de vigilância em transporte coletivo e similares no estado de São Paulo. É uma lei nossa. Tá isso? Essa lei já está em vigor? Já foi aprovada? Não, o que acontece é o seguinte: a gente apresenta o projeto de lei, esse projeto vai para as comissões de transporte, de Constituição e Justiça, de Finanças, porque tudo gera um gasto. E após passar por várias comissões, as comissões que são interessantes ao assunto, ela passando por todas as comissões e tendo o ok dessas comissões, o aprova dessas comissões, ela vai para plenário, onde ela é votada. Se for aprovada no plenário, ela vai para o governo. E o governador, ele veta ou sanciona a lei. Em sancionando o nosso projeto de lei, ele se transforma numa lei, onde é publicado em diário oficial, e aí sim, essa lei é regulamentada e passa a valer. Tá? Então ela tem esse caminho, esse trâmite todo, mas há uma série de complicadores no meio aí, porque... quando você fala, por exemplo, nesse caso específico dos transportes, quando você faz uma lei exigindo que os transportes coletivos tenham um monitoramento, um CFTV de circuito fechado de TV, todo mundo grita, porque a empresa não quer investir nisso. A empresa não quer investir porque ela acha que é um gasto muito grande. Só que o pessoal esquece, César, que esse gasto às vezes acaba ficando mais barato do que a empresa tomar depois um processo por um assédio sexual de um usuário que a empresa não deixou de tomar alguma atitude. Então, de repente, a segurança eletrônica, ela acaba ajudando a empresa. Porque nós temos hoje vários casos que nós temos visto que as empresas têm sofrido sanções judiciais e tem ficado muito caro. Mas as pessoas no Brasil não têm cultura de segurança, né? Ela prefere arriscar do que se acautelar, né? Até um próprio motorista, né? Porque quando a pessoa é vigiada, ela tem um comportamento talvez aí mais adequado. Sim, olha, você falou uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante. Nós aqui estamos numa rádio, está todo mundo nos ouvindo, mas não estamos sendo monitorados, é diferente. A gente pode vir mais à vontade, a gente pode estar mais relaxado. Se nós estivéssemos, por exemplo, sendo monitorados por um vídeo, por uma televisão, com certeza a nossa postura seria outra. Você não pode sentar de qualquer maneira, você não pode estar com qualquer roupa. Isso todo cidadão. Qualquer cidadão que está sendo monitorado, ele automaticamente ele toma uma atitude diferente da que ele tomaria se ele estivesse totalmente isolado, totalmente livre. Isso é muito interessante. Porque
E o criminoso, ele sabe disso. Então, é aquela primeira situação de você criar uma prova contra você. O indivíduo que quer praticar um crime, ele não quer ser pego. Por mais que você fale, bandido é louco, bandido não pensa, ao contrário, ele pensa muito bem sim. Tanto que ele escolhe o local e escolhe a vítima, ele não ataca aleatoriamente. O governo tem como criar alguma estratégia para que o transporte público em geral, metrô, trem e outros meios de locomoção possam ter vigilância? Vamos supor, um ônibus, sei lá, um veículo que tiver, o táxi que tiver uma câmera ligada ao sistema do estado ou do município, tem um desconto no IPVA. Existe alguma estratégia que o governo possa, não digo impor, né, mas instalar o monitoramento? Você quer saber a verdade ou quer que eu te enrolo aqui? Não enrola não. Aqui é uma no cravo, outra na ferradura. Não, o que acontece... Você que não sabe, é assim. Por que fala-se uma no cravo, outra na ferradura? Você, meu querido ouvinte, né? Porque o coronel sabe com certeza absoluta, pelos seus anos de cavalaria. É porque quando você dá uma no cravo, você já prepara o cavalo. Porque se você der duas seguidas, ele dá coice. Então você dava uma no cravo, a outra ia na ferradura. Aí o cavalo já ficava tranquilo que não aconteceu nada. É verdade, não dói tanto. Mas é interessante a sua pergunta pelo seguinte: o Estado sim tem condições de até ajudar as empresas nessa instalação de equipamento e como aliviar, porque o gasto sempre é grande. Gasto com equipamento eletrônico é um gasto grande. Mas hoje eu acho que Mas isso eu te pergunto, tem pouco, interesse do Estado em aliviar? Não tem. Hoje o Estado, se você falar em contenção, em minimizar os impostos, o pessoal sobe nas tamancas, entendeu? Ninguém quer. O pessoal quer arrecadar. O pessoal quer arrecadar de todo jeito, até pela situação do país, como nós temos muitas dívidas, os governos têm dívidas, infelizmente tem, o pessoal quer arrecadar o máximo possível. Então, se você falar em aliviar impostos, aliviar IPVA, aliviar IPTU, os caras já se desesperam, entendeu? Eu não acredito que aceitariam isso, não. Eu vejo no monitoramento urbano e o monitoramento em geral uma grande saída para diminuir o crime, né? Em todos os sentidos, inclusive infrações cometidas, né, dentro da cidade, dentro do estado de São Paulo. E é necessário que isso seja visto, seja discutido e se encontre uma maneira realmente para dizer assim, olha, a partir de hoje todo ônibus tem câmera, todo caminhão, roubo de carga, por exemplo. Não, eu ia chegar nessa parte. Você está falando uma coisa interessante, mas não é só isso. É uma maneira de salvar vidas. Quer ver um exemplo prático, sem entrar num assunto se está certo ou está errado? Eu não estou criando provas nem falando mal de ninguém. Nós tivemos anos atrás, ou meses atrás, eu não lembro exatamente quanto, um acidente ali na Mogi Bertioga. Nós perdemos um ônibus que morreram vários jovens, lembra disso? Estudantes. Aí o cara estava correndo, não estava, como é que foi, como é que não foi? Aí ele estava correndo, perdeu o freio, não perdeu o freio, estava revisado ou não estava. Se nós tivéssemos esse veículo monitorado, primeiro, nós saberíamos o que aconteceu realmente, porque ele estava monitorado por uma câmera, alguma coisa. Não estou aqui culpando o motorista, pelo amor de Deus, eu não estava lá, não posso dizer nada. Mas vamos supor que tenha havido o erro do motorista. Será que se ele estivesse sendo monitorado, ele teria extrapolado em algum momento? Teria feito uma curva perigosa? Teria feito uma ultrapassagem inadequada? Então, realmente o que você falou agora há pouco, a pessoa monitorada, a pessoa que está sendo fiscalizada, ela não comete erros porque ela sabe que ela vai pagar por aquilo. Então, realmente, aí você falou, esse monitoramento é de suma importância para, inclusive, salvar vidas, evitar acidentes. E também se precaver, né? Aqui fala, falha nos freios causou acidente na Mogi Bertioga, sei lá. Então aqui inclusive a empresa deve estar sendo acionada pela justiça, pela família do pessoal. Então a empresa vai ter que, inclusive, com todo respeito às famílias, conseguir provas para tentar até se defender. Não era mais barato se ele tivesse uma câmera e tivesse a realidade Você do falou em roubo de carga. Discutir. Roubo de carga, o roubo de carga, também não quero culpar ninguém ou acusar ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente que trabalha com esse tipo de ocorrência, nós estamos sempre acompanhando, existem as quadrilhas especializadas de roubo? Sim. Essas quadrilhas nós temos poucas imagens, porque os caminhões não têm monitoramento, quando tem só tem na cabine, ele não tem um monitoramento externo para você identificar. Eu vou lhe deixar uma sugestão aqui, nós estamos conversando aqui com o nosso queridíssimo deputado estadual, Coronel Telhada, carreira brilhante, desempenho brilhante em todas as suas atividades. Eu vou lhe deixar uma sugestão aqui. As seguradoras gastam um dinheiro alto para pagar esse tipo de ocorrência, como um roubo de carga, por exemplo, né? Ou mesmo a questão do ônibus que caiu lá na Mogi Bertioga. E se as seguradoras fossem envolvidas nesse processo,
e diminuíssem talvez o preço do seguro para quem tem câmera de monitoramento, porque mesmo você tendo seguro, se você é culpado, né, a coisa muda um pouquinho, né? Aí o que acontece, nós teríamos que entrar em contato com os órgãos que dirigem, que presidem as seguradoras, teria que haver um aval comum que todo mundo aceitasse, essa proposta teria que ser levada para o governo, até que houvesse um contrato, um acordo para que, em havendo essa aprovação da monitoramento, as empresas estivessem casadas no sentido de minimizar o seguro. Mas aí, como eu te disse, quando você fala em cortar ganhos, todo mundo esperneia. Ninguém quer, todo mundo o sino do o sino no rabo do gato, aquela história. Eu resolvi o problema da segurança dos ratos aqui. Vamos pôr um sino no rabo do gato, que quando ele vier, quem vai pôr o sino no rabo do gato? É a mesma coisa. Ninguém, César, quer diminuir o seu ganho por causa eu tenho muito custo, então a ideia é ótima, nós temos ideias desse tipo, temos apresentado, mas aí o próprio pessoal do seguro falou, não vai dar, nós já estamos trabalhando no vermelho, a empresa fala, não vai dar porque eu vou gastar, eu já estou no vermelho, o Estado fala, não posso minimizar. Então, as indenizações deles são altíssimas, né? Na realidade, eu acho que o Brasil ele tem que tomar uma atitude meio radical nesse aspecto. Eu acho que nós temos que fechar a fábrica e começar de novo. Eu não sou favorável a nenhum tipo de intervenção, não sou favorável a nenhum tipo de atitude ilegal, mas nós temos que ter uma consciência institucional no Brasil, que se a gente não parar e começar de novo o país, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque aqui é o paraíso dos direitos. Todo mundo só tem direito aqui. Então, quando todos só têm direitos e ninguém tem deveres, nós temos a sociedade do jeito que é a sociedade brasileira hoje. Todo mundo tem direito de tudo, mas ninguém tem dever de nada. Então, o que acontece? A gente não consegue chegar a uma solução ótima para o consenso coletividade, consenso democrático, consenso sociedade. Porque o indivíduo ele acaba se sobrepondo à sociedade. E em sociedade nenhuma no mundo isso dá certo. Então você pega países desenvolvidos... A gente está numa fase agora de criminalizar, criminalizar a execução da lei. Sem dúvida. Você sabe, você é um conhecedor da lei. Esse absurdo. Você sabe que os poderes são independentes. E no Brasil isso acabou. O Brasil, a Constituição, ela está sendo maculada todo dia. As leis estão sendo jogadas no lixo todo dia e todo mundo acha bonito. Deixa eu ver o que é bom para mim. Vou fazer exatamente. Aqui agora. Onde você já se viu nós termos intervenção de um poder no outro, é o que está acontecendo. Nós tivemos outro dia uma votação nível Congresso Nacional que de repente não teve valor nenhum. É só no Brasil. E todo mundo acha lindo, todo mundo bate palma. Então, aonde nós vamos chegar? Não sei, eu vejo uma situação muito esdrúxula atualmente no país. Nós estamos falando de monitoramento eletrônico, onde a gente procura cuidar do problema que nós temos na rua, mas esse problema que nós temos na rua hoje, ele advém de um problema que nós temos na Constituição do país, não a Constituição escrita, a Constituição, a formação da nossa sociedade brasileira, onde nós temos lá em Brasília uma coisa que o povo perdeu a confiança nos seus dirigentes, e se você não confia em quem manda, em quem controla o país, como é que você vai poder ter uma sociedade forte para agir contra um crime? O criminoso hoje, ele é um cidadão que, por incrível que pareça, ele é valorizado. Vira capa de revista, dá entrevista de 20, 30 minutos. Vira filme, né? A gente está do avesso. Como disse o deputado estadual Coronel Telhada, a gente tem que recomeçar. Meu querido amigo, deputado estadual Coronel Telhada, eu admiro a sua brilhante carreira. Muito obrigado. A sua brilhante atuação. Uma das razões que fiz o convite para que estivesse aqui comigo. No rádio o tempo passa rápido, 30 minutos, passa que já foi não, né? Passa que é uma beleza, já foi. Que loucura. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que os meus ouvintes continuem a manter contato com o Coronel Telhada, nosso querido deputado estadual. Deixa os contatos que as pessoas podem... Olha, eu queria dizer a todos os amigos aí que nos ouvem, eu estou à disposição de todos, que tiverem de proposta, nos procurem. Às vezes você tem uma ideia que pode parecer besteira e de repente a sua ideia é a salvação do planeta. Então nós temos vários contatos. O meu Facebook, Coronel Telhada, nós estamos com quase 1.200.000 seguidores, 1.140.000 e pouco, né, Davi? Chegando no 1.200.000. Coronel Telhada, nossa página oficial do Facebook. O meu e-mail é fácil, é contato@coroneltelhada.com.br, repetindo, contato@coroneltelhada.com.br, e nós temos também o nosso telefone. Nosso telefone, deixa eu pegar aqui, que são vários telefones, eu tenho que sempre dar uma olhadinha no meu cartão. Já é vovô ou não? Já tenho, graças a Deus. Meu telefone é aqui, o 3181-5190.
011 São Paulo, 3181-5190, que vocês tiverem de proposta, estamos à disposição. E quanto a ser vovô, já tenho 2 netinhos. Tinha uma que estava para chegar da sua filha agora. Um tá nascendo, né? João Paulo deve nascer em julho ou agosto. Já a Laura, sabe que é João Paulo. João Paulo, a menina. A Laura já está com 2 anos e meio, é filha do Rafael, meu filho mais velho. E agora a Juliana, minha filha mais nova, está aguardando o João Paulo aí, que deve chegar, se Deus quiser, entre julho e agosto. É nosso segundo neto e, se Deus quiser, mais alegria vai trazer para nossa filha, para nossa família. Muito obrigado pela sua presença aqui no César, programa César Romão, viu? Obrigado. Juliana, querido. O meu abraço para você, vai tudo dar certo. É isso aí. Mais uma pessoa maravilhosa chegando ao mundo aí, viu? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.